democracia, da soberania, da honra e da dignidade do Brasil. Com a responsabilidade de responder, alerta estou! Uma ativista brasileira. Um grande abraço, Anauê. Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre as ideias e história da ação integralista brasileira, considerada por muitos como um movimento fascista no Brasil. O integralismo é o conjunto de conceitos teóricos e práticos de políticas que defendem uma ordem social e política totalmente integrada, baseando-se na convergência de tradições políticas, culturais, religiosas e nacionais de um determinado Estado ou entidade política. Os defensores do integralismo pregavam que toda ação social e política deveria ser baseada na fé católica e rejeitavam a separação entre a Igreja e o Estado, argumentando que o catolicismo deveria ser proclamada a religião do Estado. Em Portugal, o integralismo lusitano foi um movimento político surgido em 1914, de caráter monárquico, católico, nacionalista e antiliberal, que se opunha tanto à democracia republicana quanto à monarquia constitucional. O movimento defendia o regresso a uma monarquia tradicional, nacionalista e antiparlamentar, na qual o monarca seria o chefe de Estado e concentraria em si as funções governativas e executivas. Contudo, o foco desse vídeo se dará ao integralismo brasileiro, marcado pela AIB, a Ação Integralista Brasileira. O integralismo brasileiro, ideologicamente, defende a propriedade privada, o resgate da cultura nacional, o moralismo, o nacionalismo e os valores morais da prática cristã, além do princípio da autoridade e a estrutura hierárquica da sociedade. A ideologia integralista combate tanto o comunismo como o liberalismo econômico, defendendo que esses dois posicionamentos ideológicos são semelhantes, configurando-se em duas doutrinas igualmente materialistas. Os integralistas relacionam ao comunismo e ao liberalismo a internacionalização da humanidade, sob o domínio dos cartéis e grandes corporações liberais, ou sob o domínio de uma ditadura do proletariado. O fim é o mesmo: a redução de toda a humanidade à condição de proletária, sob a administração de poucos burocratas especialistas no planejamento da produção. A atitude dos integralistas brasileiros em público era marcada pela simbologia e iconografia. Os integralistas se apresentavam oficialmente uniformizados. As camisas e capacetes eram em tons de verde mar, as gravatas eram pretas e as calças pretas ou brancas. Assim, os integralistas ficaram conhecidos como camisas verdes. Eles se cumprimentavam utilizando a palavra que se presume vir do tupi, o Anauê, que significa algo como "você é meu irmão". Eles faziam também um gesto com o braço esticado e mão espalmada, semelhante aos grupos fascistas europeus, como os camisas negras italianos e os camisas pardas nazistas. A bandeira do movimento é composta por um fundo azul, com um círculo branco no centro, e no meio a letra grega maiúscula sigma, significando a soma dos valores. Uma grande influência militar era presente no movimento, tendo em vista que os participantes marchavam como soldados.
Em seus encontros, os integralistas realizavam treinamentos e rituais das Forças Armadas. A relação entre o integralismo e o fascismo é um dos temas mais abordados quando se estuda o movimento integralista. Enquanto grande parte dos historiadores coloca o integralismo simplesmente como uma manifestação do pensamento fascista no Brasil, ainda mais tendo em vista o contexto dos movimentos autoritários da década de 30, os integralistas se opõem a essa leitura da história do movimento. Miguel Reale, um dos mais importantes membros do grupo, não concorda com a classificação de fascista A e B, acreditando que o integralismo possuía alas fascistas, contudo, não representavam totalmente o movimento. O movimento integralista adotou algumas características dos movimentos europeus de massa da época, especialmente do fascismo italiano, mas distanciando-se do nazismo, porque o racismo não fazia parte da pauta integralista. Apesar do slogan União de todas as raças e todos os povos, parte dos integralistas tinham opiniões antissemitas. Gustavo Barroso certamente foi um dos mais influentes ícones do movimento integralista brasileiro. Ele foi responsável pelos movimentos antissemitas, sendo notável sua contribuição com a tradução e defesa ferrenha do livro Os Protocolos dos Sábios de Sião. Outras semelhanças ficam claras. Os nazistas usavam braçadeiras com o símbolo da suástica, enquanto os integralistas o faziam com o símbolo do sigma. O cumprimento Anauê dos integralistas também era parecido com a saudação Sieg Heil, apesar de ter diferenças na forma. A saudação integralista era feita com o braço completamente na vertical e, segundo Plínio Salgado, buscava inspiração em uma saudação indígena que já existia há muito tempo no Brasil. O integralismo brasileiro congregou uma grande diversidade de cidadãos, segundo as mais diferentes etnias do país. No Sul, por exemplo, houve uma participação maciça de imigrantes europeus e de seus filhos. Pessoas negras também aderiram ao movimento, como por exemplo João Cândido, líder da Revolta da Chibata. Contudo, o integralismo brasileiro era composto por diversas correntes de pensamento, sendo que algumas dessas apresentavam pensamentos extremamente racistas, enquanto outras se opunham abertamente ao racismo. A Ação Integralista Brasileira, AIB, foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico de extrema direita. Inspirada no fascismo italiano, no integralismo lusitano e baseada na doutrina social da Igreja Católica, foi fundada em 7 de outubro de 1932 pelo escritor e jornalista brasileiro Plínio Salgado. Desde o início das atividades do partido, começaram a acontecer conflitos com grupos rivais, como a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, assim como outros conflitos ocorridos entre partidos fascistas e socialistas em diversos países na época. Em 1936, era estimado entre 600 mil e 1 milhão de membros no integralismo. Existiam diversas revistas integralistas, como a Flâmula, Anauê, Panorama e a Marcha. Em 1937, o nome de Plínio Salgado foi lançado pela AIB como candidato do partido à sucessão de Vargas. Entretanto, a divulgação do Plano Cohen acabou fortalecendo o governo de Getúlio, que, diante da ameaça revolucionária comunista, deu um golpe de Estado em novembro daquele ano. O golpe contou com o apoio da AIB, que, contrária ao comunismo, esperava ver Plínio Salgado nomeado para o cargo de ministro da Educação. Porém, com o início do Estado Novo, Vargas não apenas frustrou a expectativa dos integralistas, como também determinou o fechamento de todos os partidos políticos que existiam na época, incluindo a AIB. Após isso, em 11 de maio de 1938, um grupo de cerca de 80 integralistas tentou invadir o Palácio da Guanabara, residência oficial do presidente da República, no episódio que ficou conhecido como Levante Integralista. O objetivo dos integralistas era de depor o presidente e reabrir a AIB, o que acabou não se realizando. O partido seguiu fechado durante todo o governo de Getúlio Vargas. No saldo final, vários dos integralistas que participaram do Levante foram presos ou mortos. Milhares de militantes da AIB também foram presos em várias partes do país, numa sequência de perseguições por parte do governo de Vargas, que incluiu não apenas os integralistas. Plínio Salgado, por sua vez, sem a possibilidade de disputar a presidência nem ao almejado cargo de ministro, restou ao exílio em Portugal, de onde só voltaria em 1946, após o fim do Estado Novo. Os integralistas e remanescentes da AIB se reorganizaram no Partido de Representação Popular, o PRP, presidido por Plínio Salgado, e participaram das eleições da época, desde a Assembleia Constituinte de 1945 até a edição do AI-2 em 1966.
Nesse meio tempo, Plínio foi candidato à presidência da República, em 1955, obtendo cerca de 7% dos votos. Com a ditadura militar brasileira e o bipartidarismo, ocorreu o fim do PRP e, assim, grande parte dos membros do integralismo nucleou-se na arena. Com a morte de Plínio Salgado, o integralismo se desarticulou politicamente e acabou perdendo muita força. Foi só com a fundação da FIB, em 2005, por um grupo de jovens adeptos do integralismo, com o suporte da velha guarda, que o movimento integralista voltou a atuar politicamente de forma mais organizada. Enéas Carneiro, reverenciado pelos neo-integralistas, chegou a discutir com os líderes do movimento em uma possível transformação do PRONA em o Partido Integralista, segundo Victor Barbui, presidente da FIB. Porém, o projeto acabou não indo para frente, em razão da fusão do PRONA com o Partido Liberal, que resultou no Partido Republicano. Nos dias de hoje, os neo-integralistas pretendem participar das eleições municipais de 2020, com o lançamento de candidatos em várias cidades. A ideia deles é de concorrer pelo PRTB, partido de Levi Fidelix, de quem a FIB se aproximou em 2018 e que adotou o lema Deus, Pátria e Família na campanha. Outro partido que os integralistas pretendem se relacionar é o Patriota, cuja carta de fundação foi redigida por integralista Paulo Fernando Melo da Costa. Um episódio recente que foi relacionado ao integralismo foi da véspera de Natal de 2019, quando um grupo de pessoas jogou 2 coquetéis molotovs na sede da produtora do canal de humor Porta dos Fundos. No dia seguinte, o Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira assumiu responsabilidade pelos ataques em um vídeo publicado nas redes sociais. Porém, a Frente Integralista Brasileira publicou uma nota afirmando que não possui nenhuma ligação com o incidente ou com o grupo que se diz integralista. Segundo eles, um dos princípios do integralismo é a transparência, o que não combina com as máscaras usadas pelos autores do ataque. E, de fato, a Frente Integralista promove diversas aparições públicas, incluindo marchas e manifestações, como em novembro de 2019 e também, recentemente, em 7 de setembro de 2020, comemorando a independência brasileira.